Então, agentes e ambientes. Uma outra forma de vocês enxergarem o mundo a ser informatizado ou automatizado é usando essa metáfora de agente, que é alguém, na verdade é uma teoria que vem da sociologia, né, e da antropologia, é alguém que age, que modifica o ambiente por meio de ação, então serve tanto para humanos como para entidades, digamos, autônomas, né, que estão situadas num ambiente. Esse ambiente ele pode ser um ambiente real, né, como, sei lá, um robô que se desloca num armazém da Amazon, ou um ambiente fictício, simulado ou virtual, como a web, né, pode ser um ambiente, né, um agente pode executar uma ação de clicar, seguir um link, ou pode ser por exemplo, um jogo, né, onde você tem um ambiente, uma realidade virtual. Então, tudo isso pode ser entendido como sendo um ambiente, e os agentes daí seriam, no caso do jogo, os personagens que estão ali, né, e executam ações que modificam o estado do ambiente. Na Amazon seria um carrinho que se desloca automaticamente no chão do armazém. E na web seria um softboat, né, que vai percorrendo as páginas em busca de algum texto específico ou informações. Então, por isso que a gente fala que o agente está situado, né? Ele está situado em um ambiente. E então ele tem uma série de sensores que permitam que ele reconheça características importantes para que ele haja, né? Para que ele tome decisões e mude o estado do ambiente, em função do objetivo para o qual ele foi construído, né? O agente. Estamos falando aqui mais de agentes computacionais, né, em geral. Então, se o agente foi feito para buscar mercadorias no armazém, então ele tem que ter sensores bons o suficiente, ou bons, para capturar os corredores, onde estão localizados os corredores, para evitar colisões, onde estão as mercadorias, né? Se for um robô para navegar em páginas web, tem que ser capaz de detectar as marcações das páginas, onde estão os links, onde estão partes textuais importantes, né, e assim por diante. E as ações é o que ele consegue fazer, né? Como é que ele consegue mudar o estado daquele ambiente, que são os atuadores, né? O pessoal que trabalha com sistemas de controle sabe bem o que isso aqui representa. Na verdade, seria uma espécie de controlador em malha fechada aqui, né? Então, isso aqui eu já falei, né? Tipos de agentes, robôs, softbots, qualquer dispositivo móvel e humanos, né? Então, do ponto de vista formal, um agente é uma função que, a partir de um histórico de percepções, esse P asterisco aqui, ele escolhe uma ação para executar num certo momento, né? A gente está falando de um agente aqui mais para resolver alguma tarefa em tempo real ou online. Então, dado uma sequência de coisas que ele percebeu do mundo, qual que é a próxima ação que ele tem que fazer, né? Então, imagine um jogo de xadrez, né? Um agente, dado o histórico de estados do tabuleiro, qual que é a próxima jogada que ele tem que fazer, né? Que vai mudar o estado do jogo, né? Bom, um programa, na verdade, vai implementar de alguma maneira essa função aqui, que faz o mapeamento, né, das percepções para uma ação. Logicamente, você pode armazenar, o agente pode ou não armazenar essas percepções e colocar outras coisas além das percepções na sua memória, né, para poder deliberar, escolher da melhor forma a aproximação. Um exemplo clássico aqui é o aspirador de pó. Aqui vocês estão vendo um agente que é o aspirador, que tem um objetivo, que é limpar, deixar a posição A e B limpas, e ele é capaz de mudar o estado desse ambiente aqui, né, aspirar aqui, deixando a posição A limpa, e a mesma coisa na posição B. Então, ele pode mudar o estado desse ambiente, que está completamente sujo, para um estado, né, completamente limpo. E ele é capaz de executar essas ações aqui, esquerda, direita e aspirar, né? Ou ficar parado, no op. O que ele recebe através dos seus sensores, né, seria alguma coisa de forma bem
sintética seria a posição que ele está, posição A, e o estado da posição, se está suja ou está limpa. Então, dado uma sequência de percepções aqui, sendo a mais recente, essa que está mais à direita, né? É isso que aquela função lá, matemática, representa, aquele P estrela, na verdade, seria, se você fosse modelar matematicamente, né, um agente, você teria que saber todas as sequências possíveis ao longo do tempo que você quer, ou de uma janela temporal, de percepções que ele pode receber, e você tem que mapear para uma ação, tem que escolher uma ação. Então, no caso aqui, para esse problema, só interessa a percepção mais recente, ele poderia jogar fora todas as percepções passadas, né? Vejam esse exemplo aqui, né? Se ele recebeu no passado, recebeu que a posição A estava limpa, e agora ele recebeu recentemente que ela está suja, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que aspirar aquela posição onde ele está, né? Então, o fato que ela estava limpa antes aqui, né, que ele estava na posição A e que ela estava limpa, né, perdeu a validade, né? Não tem mais importância. O que importa é que ele está na A agora, que está sujo, né? Então ele vai ter que executar uma ação. Então essa aqui seria uma formulação matemática, seria você modelar todas as entradas possíveis com a ação que você deve tomar em função daquela sequência de percepções, né? Mas, logicamente, na programação a gente pega alguns atalhos, né? A gente não vai considerar todas as combinações e montar uma tabelona, porque isso seria um desperdício de memória enorme, né? Em muitos casos é impossível você fazer isso a priori. Então, na verdade, se vocês pensarem, a grosso modo, toda vez que a gente vai automatizar alguma coisa, né, vai fazer um sistema, é isso que a gente faz, né? Dado um conjunto de entradas e todas as combinações possíveis de entrada, quais são as ações, né, que você tem que escolher. É isso que está representado nessa função matemática, P estrela para A. Tem algumas complicações, né? Não é tão simples assim. Um outro aspecto importante dessa metáfora, eu chamei de metáfora, mas na verdade é um paradigma, né? Assim como vocês aprenderam um paradigma de orientação a objetos, paradigma procedural de programação, né? Paradigma declarativo, prologues. Aqui é o paradigma orientado a agentes. Então a gente vai supor que um agente ele tem alguns, dependendo do tipo, tá? Tem muitas variantes de agentes, mas eles têm, pelo menos os mais avançados, eles têm o que a gente chama de racionalidade. Ou seja, eles têm uma capacidade interna de medir se um estado é bom ou não. Tá? Mas isso normalmente é feito por uma medida dada pelo projetista, né, do agente, né? Então, racionalidade significa fazer a coisa certa, mas a gente tem que modelar, né? Como é que a gente vai saber o que é certo, né? Então, dado que normalmente ele vai ter esse mecanismo aqui de raciocínio, né? Recebe percepções do mundo, escolhe a próxima ação, executa a ação, atua, né? E muda o estado do ambiente. Aí, como ele mudou o estado do ambiente, as percepções que ele vai sensoriar vão ser diferentes, né? Então, ele vai ter que... Imagina um carro autônomo, né? Ele vai ter que, a cada tomada de ação, muda o estado do mundo, sei lá, ele avançou, as percepções mudam e ele tem que escolher uma nova ação, né? Só que ele faz parte do ambiente, então ele muda o estado do ambiente também. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é uma sequência aqui de estado, né? Ação, estado, ação. Então, os estados do ambiente vão mudando, de S0 para S1, para S2, até Sn. Então, racional, um agente que a gente chama de racional, é aquele que não entra em estados indesejáveis. E saber que é indesejável ou não é uma noção que a gente vai capturar por uma medida de desempenho. Então, por exemplo, no robozinho aspirador, né? Um comportamento irracional seria nesse estado aqui do ambiente, onde ele está na posição A, duas posições A e B sujas, seria irracional, por exemplo, ele ficar parado aqui, desperdiçando o tempo dele sem limpar. Ou seria irracional ele ir para a posição B, voltar para A, ficar indo e voltando sem aspirar.
Seria um comportamento completamente irracional para o objetivo, né, para o qual ele foi concebido, que é limpar. Tá, aqui nesse exemplo simples, aqui se ele fizer, né, aqui a medida de desempenho é quantas ações ele precisa executar para limpar, né, tornar o ambiente limpo. Né? Então essa primeira sequência de ações aqui tem um desempenho, digamos, seria o melhor possível, né? Ele aspira, vai para a direita e aspira novamente. 2 posições limpas com 3 ações, né? E aqui na segunda sequência, que é um plano aqui, na verdade, são 2 posições limpas com 5 ações, né? Então tem um desempenho pior, né? Então seria, digamos, um plano menos, o segundo menos racional do que o primeiro. E essa medida de desempenho é dado de maneira externa. Se você deixa o agente mudar essa medida, ele pode construir medidas que valorizem o próprio trabalho. Esse é um outro assunto. Então aqui, né, vamos supor, como é que você poderia usar... Isso aqui é tipo aprendizado por reforço, né? São ações que aumentam o desempenho. A gente, como se ele ganhasse um prêmio por fazer uma ação que aspira, deixa uma posição limpa. Né? Então, nessa situação aqui, nesse estado do ambiente, teria um ponto de decisão, né? Qual é a ação que ele deve executar? Bom, aquela que melhorar o meu desempenho, né? Que for máximo desempenho aqui, maximizar o desempenho. Então, aqui, se eu fizer um aspirar, eu vou ter uma ação e uma posição limpa, né? Então, meu desempenho nesse momento, para essa ação, seria de 100% aqui, né? Se eu for para a esquerda, não vai acontecer nada. Eu vou executar uma ação vazia aqui, né? Não vai aspirar nada. E se eu for para a direita, a mesma situação, né? Então, logicamente, nessa situação aqui, a melhor ação é fazer o suck, né? Que vai aspirar. E assim vai, né? A racionalidade aí é uma coisa muito utilizada em mecanismos de deliberação, que é esse tipo de escolha aqui. O que eu tenho que fazer em seguida? Teoria de jogos, né? Teoria de jogos é todo um ramo da economia que estuda esse tipo de decisão. Né? E muitos autores da área de computação, na área de sistemas multiagentes, se inspiram nesses mecanismos para tomar, né? Para, digamos, modelar a tomada de decisão em agentes. Por exemplo, vocês já devem ter estudado o ótimo de Pareto, que é bastante utilizado em teoria de jogos, equilíbrio de Nash, agentes que estão no ambiente, qual seria a melhor ação para os dois, de forma que nenhum fosse prejudicado, né? Não teria uma ação melhor para os dois. É o dilema do prisioneiro e tal. Então, tem vários tipos de ambientes onde esses mecanismos que vêm da teoria de jogos funcionam muito bem, tá? E outros nem tanto, tá? Então, para alguns tipos de problema. É só para exemplificar, assim. Bom, aqui tem alguns detalhes, né? Racionalidade é diferente de onisciência, não é porque o agente é racional que ele sabe tudo o que acontece no ambiente. Então, porque ele tem sensores, né? Como nós temos sensores, né, limitados, nós não temos ciência do que está acontecendo fora aqui do ambiente, quem está conversando com quem, né? A gente tem uma percepção limitada do ambiente, né? Em outros tipos de ambiente, por exemplo, num jogo de xadrez, um agente, ele sabe a todo momento qual é o estado do jogo, do tabuleiro, né? Que é representado pela posição das peças no tabuleiro. Num jogo de pôquer, não, você não sabe, porque tem cartas escondidas, né? No truco, também não. Então, a racionalidade não é a mesma coisa que onisciência, que a onisciência seria saber tudo, ter uma visão completa do problema.